Bom, Fernando, chegamos na parte agora crítica do processo, que é a autoclavagem, né? E aí a estrela do processo todo, não adianta a gente passar por tudo isso que a gente fez se a gente não tiver uma autoclavagem garantida, eficiente, comprovada. E para isso a gente tem que ter um produto de qualidade, né? No Brasil a gente tem, infelizmente, vários tipos, né, de autoclave, como você já citou, classe S, classe N, classe B, né? Sendo a classe B a que comprovadamente faz uma autoclavagem eficiente, segura. Você já explicou quais são as diferenças entre elas, de secagem, de vácuo. Vamos falar especificamente de uma classe B, tá? Que é o nosso modelo padrão hoje, é aquilo que eu fui em busca quando a gente acabou se conhecendo. Vou até contar um caso interessante sobre isso quando a gente for falar de qualidade de água, né? Mas hoje uma autoclave ela tem que ter alguns princípios que são fundamentais. Descreve pra gente o que tem que ser uma autoclave padrão fundamental hoje, não para nós, né? O que hoje no mundo tem que ser considerado uma autoclave padrão. Para o nosso mercado odontológico, Beleza. logicamente. Na esterilização é um padrão só, tem que sair estéreo, o que for tem que Lógico. sair estéreo, né? Um dos princípios do processo de esterilização é o famoso ar, né? O ar, né? Quando você fecha a autoclave, o que fica lá dentro? O ar. E o ar tem uma característica interessante. O agente esterilizante, que é o vapor, né? Que eu pego a água, entrego tanta energia que ele se torna um gás que a gente chama de vapor. Esse vapor, em nenhuma hipótese, ele se mistura com ar. Então, vocês imaginam, quando eu fechei a porta de uma autoclave e não retiro o ar da câmara e começo a injetar vapor dentro da câmara, aonde vai o ar? Ele não vai. Não sai. Não sai. O que acontece? Ele começa a formar bolhas. Se eu tenho, vamos supor que isso aqui, depois precisamos falar disso. Isso aqui é um envelope de grau cirúrgico, está dentro da autoclave. Só que a bolha de ar se formou aqui. Isso aqui vai ser estéreo, isso aqui não vai ser estéreo. Aí eu imagino uma colher, né? Vamos colocar uma colher assim na autoclave, aqui a bolha de ar vai se formar. Aqui não, vai esterilizar a superfície, vai. Internamente não. Interna, que é a parte principal da colher, não vai. O risco de não sair estéreo é muito grande. Então, o princípio de funcionamento de um processo é não ter ar no sistema. Como é que eu tiro o ar da câmara? Unicamente com bomba de vácuo. Por isso foi criado o autoclave classe B. Só que é o seguinte, hoje nós técnicos do mundo da esterilização temos uma grande preocupação com o ar, né? Então eu tenho que ter absoluta certeza que eu retiro o ar para não deixar bolhas de ar. Então foi feito um estudo no mundo já em 2000, no ano 2000, um estudo da eficiência do vácuo na retirada do ar. Então hoje a gente sabe que num primeiro pulso, né, eu vou dar um dado, depois eu explico no processo, a 660 milímetros de coluna de mercúrio, que é uma pressão negativa abaixo da pressão atmosférica, eu consigo retirar entre 60% e 70% dos 100% do ar que ficou. Como eu sei que eu não retirei tudo e não posso forçar a bomba, porque é que nem comprar uma Mercedes. Ela anda 220 por hora, mas você liga a Mercedes e sai toda hora 220? Não. Porque o que vai acontecer? Você vai quebrar essa Mercedes. A bomba de vácuo, similar. Então, foi estudado um nível de vácuo que preserve uma vida útil para a bomba, mas seja eficiente. Então, 660 milímetros de coluna de mercúrio é esse índice. Faço primeiro vácuo, retiro entre 60% e 70%. Isso é estudado matematicamente. Como eu não consegui retirar e tenho que fazer mais vácuo, eu já faço um outro processo. Quando eu retirei o ar do sistema, eu ingresso com o vapor. Então, o vapor vai tomar o lugar do ar para que não se forme bolha. Injeto vapor, chega num determinado ponto aqui, que é 200 gramas positiva, de novo faço o vácuo. Vou retirar,
mais 60, 70 do primeiro que sobrou. No terceiro pulso, eu vou fazer a mesma coisa retirando mais 60, 70. Quem quiser e tiver a vontade de fazer a equação matemática, vocês vão ver que vai sobrar 0,97% de resíduo do ar. Isso é matemática, não tem como escapar. Quer dizer, praticamente nada de ar, né? No mundo da área hospitalar, isso é mais crítico. Tanto é que se faz mais pulsos, né? Hoje, na modernidade, se faz 4 pulsos negativos e 5 positivos para ter uma eficiência de ar. E isso nos levou, em 1970, a 2 ingleses criarem um teste para isso, para mostrar a eficiência de retirada, que é o famoso o Dr. Bove e o Dr. Dick. E existe o teste chamado Bove-Dick, que é esse teste aqui, né? Que ele tem, vou até abrir, vamos rasgar. Isso aqui é SMS, né? Perdão, é papel crepado. Ele vai assim na autoclave, com esse papel. Você coloca ele, você aquece a autoclave, ou seja, qual é o procedimento? Você chega, a tua auxiliar ou você chega no dia, já liga a autoclave e deixa ela aquecida, porque o teste tem que ser acima de 60 graus. Esse teste, o que ele vai fazer? Ele vai comprovar que a bomba está tirando ar, que existe uma boa penetrabilidade de vapor no sistema e que não tem fuga de vapor por nenhuma válvula, anel de porta, qualquer coisa. Fechou mal a autoclave? Vai aparecer aqui. Fechou corretamente, né? Então, isso aqui é o seguinte. Ó. Vamos abrir, depois a gente vai abrir, fazer um teste, tá? Vocês veem? Isso aqui é papel que a gente chamava mata-borrão, né? Uhum. Ele foi estudado para simular uma carga de tecidos, que é o mais crítico. Você imagina o tecido, entre as fibras do tecido ficam pequenas bolhas de ar. Se eu não tirar o ar do sistema, eu não consigo esterilizar o tecido. Então, o teste foi feito em cima do tecido. Hoje, a modernidade nos levou a isso. No meio desse pacote, nós temos isso aqui, ó. Vocês estão vendo bem a coloração? Vai sair de outra cor. Então, o que ele provou? Que eu consegui tirar o ar desse sistema e introduzir vapor. Com boa qualidade, né? E boa eficiência. Consigo fazer isso na classe N? Não, porque não tem vácuo. Na S, não consigo porque faz um pulso. Então, só a classe B. E hoje, o advento do uso da classe B, principalmente para dentistas que fazem implantes, é primordial, porque eu tenho muita peça mecânica que eu tenho que tirar ar do sistema, porque se formar ar num produto implantável, a coisa pega feio. Não, mas por exemplo, você está falando agora de implante, e isso vale só implante, mas vale para cirurgia, por exemplo. Não que eu não vá colocar no implante, logicamente que o implante já vem estéreo, tudo isso. Mas muita gente, por exemplo, no implante, na cirurgia, usam mangueiras para você fazer cirurgia, cânulas, né? Para você fazer isso. E isso é um risco enorme, então, né? Porque é difícil você. Como é que você tira o ar? Como é que você tira o ar de dentro dessas mangueiras, dessas cânulas que você usa cirúrgicas? Né? Isso é muito complicado, Inclusive, né? O classe B na Europa, ele foi criado em função de cânulas, né? Porque o classe N não tirava o ar, e, portanto, a cânula não era esterilizada, porque ficava ar nas cânulas e o vapor não penetrava, porque o ar impedia. Então, o classe B na Europa ele foi desenvolvido mais em função de materiais canulados. E aí o pessoal viu que o sistema funcionava de muito bom, era mais rápido, né, mais eficiente e menos energia consumida do que um classe N. Isso também é uma coisa importante de se falar. Bom, Fernando, eu vou ser meio crítico aqui na minha pergunta, mas diante do que você me mostrou, se eu não tenho uma classe B, eu finjo que estou esterilizando e o envelope finge que está saindo esterilizado? É mais ou menos isso, não? Não, estéreo até diria que sai. O problema são as características do processo que não são adequadas para uma correta eficiência do sistema de esterilização.
Muita gente fala, Fernando, mas eu coloco o indicador biológico e vira. Falou, seguinte, ele vira porque recebeu muita energia. Mas se ele tiver num ponto crítico, ele pode não virar. E isso não te comprova que a carga está estéril. Ele comprovou que ele morreu só. E por isso que a gente acaba tendo que usar hoje, praticamente em cada envelope, indicadores de esterilização químico para que o cirurgião, quando vá receber esse material e abra o envelope, primeira coisa, ele vai olhar um indicador químico, né, que é muito barato, essas coisas, para ver se realmente o processo aqui passou estéril. O que você quer me dizer é que, por exemplo, dentro da minha autoclave eu posso ter áreas específicas dela onde eu não tenho uma esterilização eficiente. Exato. Por causa da falta de retirada do ar. Famosas bolhas de ar. O classe N. Ou, por exemplo, que dentro de um mesmo envelope eu tenha áreas que estejam bem esterilizadas e outras não esterilizadas. Eu não tenho como saber verificar porque a bolha de ar ela não se identifica. Entendi. No classe B, como eu tive... Você tem certeza que está tudo porque você tirou o ar todo. A garantia e a segurança que o material realmente vai sair esterilizado. Tem duas palavrinhas importantes, Garofalo. Esterilidade e estéril. Uma coisa não é a outra, viu? Então eu posso ter passado por processo e ter esterilizado o material, mas ele não pode estar estéril. Entendi. Esterilidade é uma coisa, estéril é outra. Tá? Então o que a gente não se preocupa é que o material realmente esteja estéril. E para estar estéril, as características do processo têm retirar ar, boa penetração de vapor e boa secagem. Tem um material seguro e estéril para sair. Não tenho essas características dentro do processo, o risco aumenta muito. Tá? Então, nunca essa frase, a ignorância é uma bênção, foi tão importante, né? Porque a gente não sabe dessas coisas, né? E a gente não é informado disso, né? Bom, vamos falar de uma coisa agora que é super importante nesse sistema todo, que é água, né? E como que eu descobri isso, né? Eu, diante dessas informações de classe B e tal, de como eu vim a conhecer, eu fui atrás da autoclave classe B. E botei a autoclave classe B dentro da minha clínica. E a primeira coisa que você vai fazer é abastecer com água supostamente destilada. Com a água que eu sempre abastecia minhas autoclaves durante anos de atividade como dentista. Liga a autoclave, pá, não funciona. Pô, e aí? Aí você faz o quê? Não funciona. Aí estava aqui o pessoal da Volson, tiramos a água, né? Estava um galão aberto, galão fechado, etiquetado, que eu compro sempre. Pega um galão fechado, bota a água, não funciona. Drenamos a água, contamos um outro galão novo, abrimos 3 galões, não funciona. Aí falou assim, tem uma destiladora lá no porta-mala do carro. Pega a destiladora e traz para cá, vamos testar? Aí nós pegamos a água que supostamente já estava destilada e destilamos a água na destiladora da Volson. Esperamos 40, 50 minutos até destilar a água, pegamos a água destilada, que já devia estar destilada, colocamos e mágica. Funcionou. Funcionou. Ou seja, a autoclave, né, que ela não bebe água nacional, né? Ela não bebe, ela não bebe água que supostamente no Brasil é vendida como destilada e ela tem metais dentro, porque ela não está destilada, né? A gente está com, quer dizer, a nossa autoclave que funcionava perfeitamente, ela funcionava porque ela não tinha dentro dela um controle do que se colocava dentro dela. E não tendo esse controle, ela também estava se prejudicando, porque ela ia acumulando resíduos, ela ia tendo problemas frequentes, esse líquido também ia se acumulando, né? Esses íons iam se acumulando no meu material. E até isso a gente tem que ter controle, né? Até sobre a água que a gente coloca dentro no nosso equipamento. Ou seja, a gente aqui não tem nem controle da água que a gente coloca no nosso
equipamento. E essas autoclaves hoje, elas inclusive nos dão essa ideia do controle. É como se os nossos carros, por exemplo, se você pusesse uma gasolina de má qualidade, ele não andasse. Fala, não, com essa gasolina eu não ando. Eu não ando, exatamente. Né? E essa autoclave com água que não é destilada, ela não funciona. A água quando eu falei das características de um processo de esterilização do ar, a água é outro fator também muito importante. Na esterilização, nós temos 3 parâmetros essenciais: tempo, temperatura e o agente esterilizante, que é o vapor. Então, cada uma tem uma características. Então, o tempo, por norma, eu tenho 3 tempos mundiais: 15 minutos, 16 minutos, 26 minutos e 3 minutos e meio. Qual a temperatura? 121, 126 e 134. Então, 121 a 16 minutos tem esterilização. 10 minutos tem esterilização. E 134, 3 minutos e meio tem esterilização. Então, é o binômio tempo-temperatura. O agente esterilizante é o que vai destruir o micro-organismo. Então, a característica técnica da água, ela tem que ser muito pura. Por qualquer sujidade, né, vamos chamar tecnicamente, de contaminação em suspensão na água, interfere na qualidade do agente esterilizante. Então, suponhamos que eu tenho cloro. Né? Eu falei o exemplo da chuva. Uhum. Se eu tiver água clorada, a hora que eu gero vapor, eu não vou ter, por causa do cloro, um título correto. Eu vou ter o que a gente chama gases não condensáveis. Né? É bastante difícil isso de entender, mas são gases que não se dissolvem. Né? Você imagina uma panela de pressão que não tem válvula. Então começa a produzir vapor, e por isso que a gente chama de vapor saturado, porque ele está preso, então ele começa a se saturar de energia, por isso que a gente chama vapor saturado. E a energia transforma o líquido em gás, por causa da entrega da energia. Isso nós chamamos de vapor saturado. Ele tem uma característica que ele tem que ter 95% de secura e somente 5% de umidade nesse vapor. Esse é a característica do vapor. Ter 5% de umidade e 95% secura. Os tempos e as temperaturas, tá? Se eu não tiver essas 3 coisas reunidas, é que nem mulher, você já viu mulher meio grávida? Não. Não existe meia esterilização. Ou está estéril, Ou não tá. ou não está estéril. Acabou. Então, para estar estéril, eu tenho que reunir essas 3 variáveis. Tá? Com essas 3 variáveis reunidas, eu tenho um processo correto de esterilização. Então, a autoclave classe B reúne essas 3 variáveis. O classe N reúne? Não. Não. O classe S? Não. Né? Então, é aquilo que você falou. Nós achamos que estamos E não temos certeza disso, e né? não temos certeza. Então, a água destilada, nós estamos comprando o quê, né? A gente achava que estava, né? Achava que estava. Então, hoje, porque essas máquinas classe B, elas vêm com um sensor de qualidade de água. Se a água não tiver abaixo de uma contaminação específica, e a contaminação é fácil, por exemplo, a indústria farmacêutica hoje controla a água 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, porque é a matéria-prima deles. E que é uma coisa muito simples, porque na verdade ele tem 2 polos que fazem corrente iônica. A gente chama de condutividade. Tem condutividade, acabou. Né? Eu vou até dar um exemplo. A água que vem da Sabesp hoje, a água da torneira, ela tem entre 300 e 380 microsiemens de condutividade. Esse é o índice que a gente usa. Uma água para esterilização tem que ter abaixo de 10 microsiemens. É muita diferença. Água destilada
ela está abaixo de 1 microsiemens. Ó, perfeito. Tem que ter destilação. Essa água destilada que a gente compra, qual é o índice de condutividade? Se eu tivesse um condutivímetro que custa R$50 em qualquer site de compra aí, e eu coloco para medir, vocês vão ver a condição. Então, eu tinha um monte de galão aí, eu estou destilando todos os galões, agora eu comprei a destiladora e... Entendeu? Infelizmente. É isso, né? Porque senão o processo vai ter o seu problema. Então, a água é um ponto fundamental hoje no processo de esterilização, como é para o processo de limpeza. Se eu não tiver água de boa qualidade, eu vou ter contaminação e não vou conseguir limpar. E isso vai evoluindo. É aquilo que eu te falei na primeira live, que a gente tem um jogo de dominó. O processo de esterilização é um jogo de dominó que você põe as peças paradas. Se eu empurrar a primeira como um erro, vai embora tudo. Vai embora tudo. Então, no processo de esterilização como um todo, desde a hora que eu tirei da sala até chegar no armazenamento, se eu não tiver o processo correto, eu vou estar, o que você falou, achando que esterilizei, né? Bom, já que você falou no dominó, a gente vai ter que finalizar esse processo. E o finalizar do processo é armazenamento. E dentro do armazenamento, entra de novo a embalagem, né? O local de armazenamento é a embalagem. Essa embalagem, teoricamente, ela teve que estar extremamente hermeticamente fechada, né? E isso veio lá do meu selamento. Da seladora. E, de novo, entra uma coisa que a gente nem imaginava que existia e que você também mostrou, que é o tal do teste da seladora. Exato. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Isso é obrigatório pela norma... Cada vez que você fala obrigatório, eu entro em depressão. A norma NBR ISO 11607, ela fala que é sistema de... tanto é que a gente não chama mais de embalagem, viu? O nome correto para nosso processo de esterilização é... Eu passei 30 anos na clandestinidade quando eu falo com você. É sistema de barreira estéril. Então, a norma fala o seguinte, olha, se você não selar corretamente a tua embalagem de grau cirúrgico, no caso grau cirúrgico, e houver uma falha, o que vai acontecer? Quando eu faço o processo de vácuo, por retirar ar do sistema, o ar que está contido dentro da embalagem e pelo papel, por isso que é importante a gente, às vezes, ser crítico no detalhe tão importante, o grau cirúrgico ele tem porosidade controlada. Lembra do que nós falamos? Sim. Ao retirar o ar que está dentro da embalagem se dificulta em sair por causa da porosidade do papel. Então, o que vai acontecer? Ele vai inchar. Mesmo fazendo vácuo na câmara, ele vai formar uma pelota. Se eu não tiver um controle de qualidade na seladora, o que acontece onde eu selei? Ele vai se romper. Talvez o rompimento seja bem pequeno. E você não perceba, né? E eu não perceba. É aí que mora o perigo. É o furinho da bola de futebol, do seu pneu, que quando você vai ver, você tá... É um preguinho de nada, acabou com um pneuzão desse tamanho. Aqui, um rasguinho desse tamanho que você não observou, você vai oferecer um produto com a grande probabilidade de estar contaminado novamente. Então, a Anvisa, através de uma normatização, uma lei federal, que a gente chama de RDC 15, junto à área hospitalar, à área de saúde, obriga que a gente faça todos os dias um teste na seladora, que é isso aqui. A gente põe dentro do papel grau cirúrgico, sela, né? Ou seja, o grau cirúrgico está aqui, o filme está aqui, a gente põe assim. Sela, isso aqui indica a boa selagem. Ele vai reconhecer, ele tem que ficar uniforme aqui. Se ele tiver um defeito, tua seladora... Eu gostei da sua frase, Anvisa obriga. Eu gosto do obriga, mas não informa, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu nunca ouvi falar disso. Pois é. Então você tem o famoso obriga, mas não informa, e você nunca nunca defeito, eu nunca vi isso vendido para vender, eu nunca vi isso num anúncio de dental, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Muito prazer, Garófalo, papel de teste de seladora, entendeu? Então são coisas que muito do que a gente teve nessa quarentena foi educação.
Né? Foi a gente ser apresentado a normas de segurança que a gente não tinha noção de que existiam, né? E de que a gente pode ter. Né? E que são coisas relativamente simples e que obriga. Mas como é que eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu nem sei que existe? Né? Vale a pena informar, Garofalo, que a RDC 15 da Anvisa, que é uma lei, é para a área hospitalar. A área, digamos, de odontologia, ela estava fora disso. Né? E a odontologia brasileira criticou muito a Anvisa por causa disso. Por quê? Nós somos da área de saúde. Claro! Também. Nós temos que estar no meio. O paciente de dentista não é contaminado, entendeu? Não, os procedimentos são iguais. É a mesma coisa que o pessoal que faz piercing mexe na área de saúde. Piercing, o pessoal tatuagem, que faz beleza, manicure, pedicure, arranca cílios, tudo. Você está mexendo na área da saúde de um cliente. Então, eles têm que estar dentro. E de tanto sofrer essas críticas, a Anvisa, nós estamos em 2019, em janeiro, ela soltou uma consulta pública dessa RDC 15, mudando para um número chamado 585, aonde engloba odontologia, piercing, tatuadores, toda essa área que a gente considera que é a área de assistência à saúde. E isso vai se tornar obrigatório para nós aqui na odontologia também. Bom, tá? Muito legal. Então, o tempo é curto na história. Essa nova legislação ainda não foi publicada, ela está em estudo junto à Anvisa, pode sair agora, pode sair daqui a um ano, mas fatalmente vai sair porque existe a pressão da odontologia em ter bons procedimentos, e mais agora que veio o Covid-19, onde os procedimentos, tudo isso que nós falamos, se torna evidente em fazer, porque o risco é grande, e é uma coisa que a gente, infelizmente, já tinha que ter tido isso. Né? Então, o pessoal fala o novo normal. Eu acho que não. Reconstituir o que era normal. Uma coisa que já deveria ter sido feita, já deveria ter sido feita, né? Se lá fora faz, por que nós não fazemos aqui, né? Então, surge essa necessidade, e tudo isso aqui, toda essa parafernália, infelizmente, vai ter que ser o nosso dia a dia. Esse é o novo normal. Para lidar com saúde, né? Para lidar com saúde. E, Fernando, só para a gente encerrar, tiramos a autoclave. A estocagem desse material que saiu da esterilização. Então, vamos lá. A gente vai pegar, botar numa gaveta, como é que vai ser? Vocês imaginam que eu tenho uma autoclave classe N, saí com o pacote molhado, úmido, porque o filme fica úmido. Né? Também tem uma forma de colocar o envelope deitado. Se eu puser o papel, vai formar umidade no filme. Se eu puser o filme voltado para baixo, vai umidificar o papel grosso cirúrgico. Né? Nos classe B não tem problema pôr para cima ou para baixo, porque a bomba seca de qualquer jeito. Né? No classe N, a gente começa a observar esse problema. Bom, aí você tira esse pacote úmido, que é um veio de contaminação, vai lá, abre a gaveta e guarda dentro da gaveta. Como fica o ambiente ali? Escuro, temperatura ideal para o desenvolvimento do micro-organismo. Gostosinho, tal. E umidade, né? É o chazinho da tarde. Água quente, né? Temperatura ideal e escuro. É tudo que o micro-organismo precisa para se desenvolver. Então, regra número 1 na área de esterilização, infelizmente, nós não podemos guardar material estéril dentro de gaveta. O material estéril, quanto mais aerado, né, num ambiente controlado, ele se preserva mais. Né? Inclusive, a norma 11607, que é a NBR ISO 11607, que ela fala da dupla embalagem, é para justamente, se houver um problema, existe uma embalagem que protege a esterilidade da segunda. Essa é a função de tudo isso. Então, a guarda é preservada. E se você tem um ambiente aerado, né, onde você não tem ele num armário fechado, numa prateleira aberta, você vê os consultórios europeus, você tem nichos com gavetas abertas,
onde você deposita o material perfeito, você vai ter uma preservação da esterilidade. Muita gente me pergunta, Fernando, qual é a validade de um envelope autoclavado? Depende dessa estocagem, né? Eu não sei onde você guarda. Né? O ideal é você ter. Mas você entra no site da Anvisa e o que diz? 7 dias. Será? Porque o micro-organismo, ele em 6 horas eclode. Se eu guardei com umidade, Numa escuro, gaveta, te garanto que em 6 horas ele já está proliferando. Então, uma forma correta é guardar o material em locais que não pode ter luz direta, não pode ser o sol, tá? Então, num lugar ambiente, controlado, com as pessoas que tenham acesso seja restrito, não é qualquer um que vai lá e pega, né? Se for a operadora tua auxiliar, só ela, né? Até proibiria até o odontólogo de entrar, né? Se é o odontólogo, só ele entra e pega, né? Então tem que ter alguns procedimentos, alguns cuidados para ter o quê? A garantia da preservação. Quem sai ganhando é quem está fazendo o processo, porque traz economia no final da história. Maravilha, Fernando. Acho que a gente conseguiu... Foi tudo, né? Eu acho que sim. Agora, queria saber de você, se você tem alguma consideração a mais para fazer sobre esse processo todo, sobre equipamentos, sobre materiais, porque eu acho que você deu uma verdadeira aula, né, de todo esse processo. Acho que a gente, logicamente, que a gente vai receber muitos questionamentos depois, muitos comentários depois que essa nossa entrevista for assistida, for vista. A gente com certeza vai ter milhares de acessos. E eu vou fazer chegar essas perguntas a vocês, como já fiz chegar muitas, né, depois das nossas lives. Mas eu queria que você encerrasse, né, a sua participação com algum comentário e desde já te agradecer pela brilhante explanação, por todos esses esclarecimentos. Eu já tinha feito 2 lives com você, a gente já havia conversado 4 horas e, de novo, eu aprendi muito. Né? De novo, você trouxe novas informações e eu tenho certeza que cada vez que a gente conversar, mais eu vou aprender. E isso que é muito bacana de poder conversar com você. Eu é que agradeço. Eu acho que o importante num processo para se ter uma boa limpeza, desinfecção e esterilização de materiais é o conceito. Se nós temos um conceito correto do processo que a gente faz com todas essas variáveis, e para isso a gente tem que ser curioso na vida, né? Falou em esterilização, liga a antena e vai atrás para ver o que estão falando. Né? Toda a informação sempre é bem-vinda. Então, isso acaba criando um conceito dentro de você do processo. E se eu uso um conceito errado, o meu processo está errado, o quem vai pagar o pato é o coitado do paciente. Então, isso não pode ocorrer em nenhuma hipótese, né? Porque o paciente um dia posso ser eu. Então, eu não gostaria disso para mim, e eu acho que ninguém gostaria. Então, o principal fator é termos um perfeito conhecimento e principalmente conceito. Né? Cheguei da rua, o que eu faço? Eu não tenho que lavar a mão agora? Mais do que obrigatório hoje? Hoje já tem que tirar a roupa lá fora, né? Que nem japonês que tira o sapato. Esse conceito se aplica a um conceito dentro da esterilização. Tem o conceito, legal. Errei no meu conceito, paciente comprometido. Fernando, muito obrigado pela tua participação. Agradecer a Volson também por ter cedido você para participar com a gente, né? Pessoal, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês por esterilização. Com certeza a gente vai ter um monte de comentários. Ah, mas não dá para trabalhar assim. Como é que vão ficar nossos custos? Isso não é para o Brasil, mas tem que ser. A gente tem que se adequar a isso, né? A gente já vivia hoje, a gente vivia meningite, hepatite, AIDS, tuberculose. A gente não vai se contaminar só com Covid-19. O Covid-19, na verdade, chamou a nossa atenção porque a gente foi apertado num ponto que a gente nunca foi, o bolso. A gente teve que parar de trabalhar, parar de produzir, a gente teve que parar de ter renda. E aí a gente começou a prestar atenção para uma coisa que não só começou a trazer a doença para dentro de casa, a matar de uma forma mais visível, a gente vê morte todo dia em grande número, né? Na televisão, em redes sociais, mas também tirou da gente o direito de trabalhar, de produzir, de ter renda.
Então a gente tem que se adequar a essa nova realidade. E a gente vai ter que adequar isso à nova maneira de trabalhar e aos poucos a gente vai ter que realmente mudar a maneira de oferecer saúde para os nossos pacientes, de nos proteger e de proteger o nosso pessoal e os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa entrevista, que foi extremamente esclarecedora. Assistam de novo, revisem conhecimentos, coloquem isso em prática. Aos poucos, vão readequando suas rotinas de trabalho, vão se doutrinando e a repetição vai fazer com que vocês as incorporem. Falem para os seus colegas, falem para os outros dentistas, porque todo mundo precisa começar a entender que isso vai fazer com que vocês tenham segurança e que os seus pacientes percebam um novo valor no consultório de vocês. Vocês só têm a ganhar com a percepção dos seus pacientes de que estão num consultório seguro. Se a televisão fala para vocês que o dentista é o lugar de risco de se contaminar, eles têm que perceber que é o contrário. O consultório é o lugar onde eles têm a menor chance de se contaminar. Ele pode se contaminar no caminho, no supermercado, na farmácia, no elevador, mas no consultório de vocês é onde eles têm a menor chance de se contaminar. Se tem alguém que está se preocupando com não contaminação, com proteção, é vocês. E é ali que eles vão estar mais seguros. Acessem os nossos canais, acessem lá o nosso grupo no Telegram, lá tem muito mais conhecimento para vocês. A gente vai estar por aqui sempre espalhando conhecimento. É o nosso papel, é continuar ajudando a odontologia, é continuar crescendo junto com vocês. Abraço grande, beijo, a gente se vê por aí.